Voltamos com o segundo bloco do nosso Café com Negócios TV e hoje eu tenho a presença da minha amiga doutora Carolina Muniz, eu ia falar doutora Carol Muniz, do nosso escritório MG Advocacia Ambiental. E nós estamos falando de direito ambiental. Quais são? Você pode contar pra gente, Carol, alguns exemplos, obviamente você não vai dizer o nome do cliente, que a gente já sabe, mas qual é exemplos na prática de que o escritório realmente foi lá e atuou de forma direta, objetiva e conseguiu evitar problema XYZ, por exemplo? Ok. Bom, um exemplo que é bem comum, considerando que Mato Grosso do Sul é uma... quase agropecuário, um estado bem agropecuário. 100%. Então, vamos trazer o agro para a indústria, que pegar um exemplo de uma agroindústria que não atendeu as normas de licenciamento e, por conta disso, ela foi embargada. E não entrava e não saía produto. Tá, mas quando você fala que ela não atendeu as normas, na verdade ela nem procurou o escritório antes, ela foi fazer o processo, aí no meio do processo ela foi embargada, aí ela recorre ao escritório, é isso? Então, na verdade esse é um caso dela ter um licenciamento vencido. Acontece muito, porque licenciou uma vez, acha que está, como o prazo é um pouquinho longo, uma licença geralmente tem 4 anos de validade, então passaram-se 4 anos, a pessoa não se atentou ao prazo de encerramento da sua licença e continuou operando e por isso ela sofreu uma fiscalização e foi embargada. Então peraí, calma, deixa eu entender então. Então, uma vez licenciado não quer dizer que eu não preciso mais me preocupar com isso. Exatamente, tá aí a importância do acompanhamento constante, porque uma licença, ela não tem somente a autorização para desenvolver a atividade principal, ela tem condicionantes, ela tem obrigações que devem ser cumpridas periodicamente, semestralmente, anualmente, bienalmente. Tá, então vou te fazer outro questionamento aqui de uma pessoa leiga no assunto. Uma vez que eu fiz o licenciamento, eu tenho que estar monitorando esse processo. Isso, exatamente. Porque o processo ele anda, mas também porque pode haver algum tipo de alteração na lei? Isso também existe ou não? Então, fatos supervenientes podem acontecer, mas aqui Fato o quê? Fato superveniente, algo que venha mudar. Podem acontecer e trazer uma situação bem singular como essa que você apontou. Mas a regra, aqui o Estado é bem organizado com relação às normas de licenciamento, então as indústrias conseguem se organizar e cumprir. Acompanhar. Então, nesse caso, e assim, o que a gente mais vê é com relação aos prazos mesmo. Entendi. Não que mudou e tudo mais, mas sim com relação aos prazos. Então, mas esse prazo tem que ser ali acompanhado de perto e não esperar vencer, né? E não esperar vencer. Você tem que tomar providência 120 dias antes da sua licença vencer. Isso é a regra do jogo. Isso é a regra do jogo. Entendi. Mais algum exemplo? Olha, outra situação que é muito comum... Desculpa, mas então a empresa pode ser embargada de verdade? De verdade. Não, isso não acontece não acontece e transtorna, porque você para a sua atividade econômica, você tem funcionário, você tem que rodar o seu negócio e não atender pode te causar um problema dessa forma. Outra situação bem comum é você não tomar providências com relação à questão florestal, à questão de recursos hídricos e sofrer um auto de infração. Sofrendo um auto de infração, vamos dizer que você vai ficar com um cadastro positivo perante os órgãos ambientais e isso vai poder te impedir às vezes de participar de uma grande negociação, de uma licitação. Acaba acarretando outras coisas. Então você vai ficar com um histórico que para determinada situação pode ser um impeditivo para te inserir no meio desse negócio. Então, a ação civil pública é outra situação que tem acontecido bastante aqui também. O Ministério Público, na verdade não é só o Ministério Público que pode propor ação civil pública, mas vamos pegar aqui o exemplo do Ministério Público. Ele distribui uma ação civil pública e que se você não tomar providências, aquilo você vai pode ser compelido a pagar uma indenização muito grande, um valor, uma pecúnia que às vezes pode desestruturar financeiramente o seu negócio. Entendi. E isso é uma outra situação também. Complementando essa questão do auto de infração, que é lavrado pelos os órgãos executores do meio ambiente, aqui no nosso estado, por exemplo, IBAMA, IMASU, se um auto de infração for julgado na primeira e na segunda instância e você for condenado, vamos dizer assim, a pagar aquele auto de infração,
dependendo das circunstâncias, aquilo pode ser averbado na sua matrícula do seu imóvel, o que vai ficar um pouquinho complicado para você vender e tudo mais. E até mesmo se você não fizer o pagamento, você vai poder ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, que é o CADIM, depois uma dívida ativa, depois uma execução fiscal, levanta, penhora, vai virando uma bola de neve. Então é importante tomar providências, se não for possível tomar preventiva, tudo bem, a gente entende que eventualmente pode ser um pouco, não encaixar, mas pelo menos imediatamente a ser comunicado da existência de um passivo. Eu costumo dizer o seguinte, a questão do direito é muito mais fácil você pegar e agendar um horário com o escritório. Você tem a dúvida? Não fique com a dúvida, né? Vai lá, tire a dúvida e veja qual é o melhor caminho para se traçar. Seria isso, né? Seria isso. Então, e trabalhar na advocacia ambiental é justamente isso. São 3 leques de atuação. Primeiro, a consultiva para tirar dúvidas. A gente emite um parecer, a pessoa não tomou providência nenhuma, ela está pensando que é um esclarecimento melhor antes de dar qualquer passo. Fulano falou, ciclano acha isso. Vou lá tirar a dúvida. Então vai com alguém que entenda. Exatamente, que é onde entra a figura do parecer jurídico. A gente emite um parecer jurídico, tira suas dúvidas e tudo mais. No segundo momento, a advocacia preventiva. Olha, você consultou, entendeu e a situação, entendeu a importância e quer tomar providências. Aí a gente entra, vamos dizer assim, com um raio-x da sua atividade, identifica tudo que você tem que fazer, tudo que está muito bom, porque aqui as empresas também, o perfil das empresas do nosso estado, elas têm já um olhar criterioso para a questão ambiental. Isso é muito legal. Então não é só negativo, positivo também. Então a gente faz um diagnóstico. É negativo, né? Sim, elas têm, principalmente Nós somos quase que tem muita empresa aqui que é referência, né? Sim, até o estado, ele em alguns aspectos, ele é bem referência em normatização ambiental. Por exemplo, compensação de reserva legal, nós somos referência no Brasil, não existe um estado que regulamentou no nível de detalhes que nós. Então, esse é o segundo momento, faz um raio-x e identifica o positivo e o negativo da sua atividade. E numa terceira frente, a solução de passivos, que é quando a pessoa já tem um passivo e precisa tomar providências urgentes para não sofrer todas as consequências. Aí já existe apagar incêndio. Aí é apagar incêndio. Isso é o melhor do direito. Não, isso é brincadeira. E lá no próximo bloco nós vamos falar sobre as atuações do escritório, Carol. Nós vamos falar sobre, não é só direito ambiental, tem o agrário e o urbanístico. Exatamente. É isso? Podemos falar isso no próximo bloco? Podemos, aguardo Combinado, vocês. Voltamos no próximo bloco do nosso Café com Negócios TV. Próximo e último bloco com a doutora Carol Muniz, do MPMG Advocacia Ambiental. Voltamos já.